Aleluia. Sabe, se você puder ainda de pé, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11, você pode ler ou somente me ouvir. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Não era Samaria, não era Galileia, ele estava na divisa, ele estava no meio do caminho, ele estava numa transição, ele estava num intervalo de uma origem para um destino, e você vai entender porque isso é importante. A Bíblia diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, aleluia, diga comigo: enquanto eles iam. Não foi no começo, não foi quando eles chegaram, foi no caminho, foi no meio. Enquanto eles iam, o milagre aconteceu. Eu quero te dizer que milagres acontecem enquanto nós obedecemos. Eu quero te dizer que milagres acontecem entre o momento da oração e o tempo que somente achamos que há a resposta, porque Deus ama nos surpreender no caminho, Deus ama nos surpreender no meio ainda deste culto. Deus pode surpreender você. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro foi à casa de um homem chamado Cornélio, e eu gosto do que enfatiza as Escrituras. Ainda Pedro falava estas palavras, quando caiu sobre todos o Espírito Santo. O Espírito Santo não esperou a estrutura do sermão de Pedro. Vamos começar a mensagem, vamos concluir a mensagem, vamos para o momento dos apelos, e aí talvez alguém pode ser batizado. Não, ele disse: eu vou bagunçar tudo aqui. Mas deixa eu dizer, a bagunça do Espírito Santo é mais organizada que a tua organização. Ei, fique pronto para ver Deus agir bagunçando o teu roteiro, bagunçando os teus planos. Você diz 15 anos, e aí Deus está se rindo dos teus planos e dizendo: eu é que sei, os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Você diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e depois que eu terminar essa etapa, então isso vai acontecer. E o Senhor está dizendo: meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Eu vou surpreender você. Ei, fique pronto para ser surpreendido esses dias pelo Espírito Santo. Aleluia. Fique pronto para conhecer mais uma vez o Deus dos de repentes. Jesus disse a eles: vão se mostrar aos sacerdotes. Mas ele não deu mais detalhes, ele não disse como ia acontecer. E aí eu tenho uma pergunta para aqueles que são crentes de oração: você está disposto a dar o primeiro passo sem garantias? Você está disposto a dar o primeiro passo sem entender como vai ser toda a jornada? Eu acho interessante porque eu conversava com o pastor Janduí. Nós estamos no meio, diga comigo, no meio. Estamos no meio de uma conferência de oração. E apesar de ser bem jovem, eu já tenho alguns anos de experiência no ministério, para perceber que as pessoas amam as aberturas e os encerramentos dos eventos, mas existe algo especial no meio. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Deus do meio, o Deus do intervalo,
Porque as aberturas normalmente trazem os curiosos. Os encerramentos trazem os espectadores, eles querem ver os resultados. Mas o meio normalmente traz os mais sedentos, traz os mais perseverantes, traz aqueles que querem receber absolutamente tudo. Eu pensei em muitas formas de trazer o tema dessa mensagem. Eu pensei, talvez o tema poderia ser entre a oração e a resposta. Você já aprendeu como orar? Você sabe que Deus responde. Mas o que é que você faz no meio? O que é que você faz nesse intervalo? E eu pensei um pouco mais, eu poderia chamar essa mensagem de entre a promessa e o testemunho. Porque eu vejo muito crente animado, como a gente ouviu agora, quando a gente está contando o testemunho da vitória. Eu vejo muito crente animado quando recebe a promessa, quando recebe uma profecia. Mas o que é que a gente deve fazer entre a promessa e o testemunho? Eu poderia chamar essa mensagem de até o de repente. Essa ideia de Deus do de repente, às vezes traz uma percepção equivocada, de que o de repente é uma surpresa total, mas não é. Os de repentes de Deus só são de repente para quem está do lado de fora. Alguém pode dizer, de repente apareceu um jovem chamado Davi, e esse jovem lançou uma pedra em um gigante e se transformou em rei de Israel. De repente para você, não foi de repente para Davi. Quando ninguém estava vendo, ele enfrentou um urso para salvar uma ovelha do seu pai, enquanto qualquer pessoa poderia dar uma desculpa. Ele enfrentou um leão, quando qualquer pessoa poderia fugir. Sabe, alguém pode dizer, de repente, uma igreja lá na Vila Leopoldina está crescendo. De repente para os espectadores. Certamente não é de repente para essa liderança. Certamente não é diferente para aqueles, não é de repente para os que congregam aqui, porque a oração, a sacrifício, as sementes, a entrega, a gente fica feliz com o de repente. Eu poderia dizer, vou pregar sobre os de repente de Deus, mas não, eu vou pregar sobre até o de repente. O que é que você faz quando o de repente ainda não chegou? Eu poderia chamar essa mensagem de intervalo sagrado, porque a gente fica animado quando Deus fala, a gente fica animado quando acontece o que Ele falou, mas existe um período que parece ser um período de silêncio, parece ser um período de intervalo, mas eu quero te dizer que ele é tão espiritual. O que Deus está fazendo na tua vida agora, deixa eu deixar isso muito claro, eu estou falando com quem tem profecia, eu estou falando com quem já orou coisas, com quem já ouviu coisas da parte de Deus. Sabe aquele momento que Deus falou, sabe aquela confirmação que você recebeu, sabe aquela profecia, talvez uma imposição de mãos, foi espiritual. Alguns aqui já tiveram cumprimento de promessas, e sabe aquele momento do cumprimento, aquela alegria é espiritual. Mas eu quero te dizer que o intervalo é tão espiritual quanto o momento que Deus falou, é tão espiritual quanto o momento em que Ele agiu publicamente, porque nesse intervalo Ele está agindo nos bastidores. Tem algumas orações que eu não vou fazer, porque você já fez, e eu não vou desfazer a tua oração, mas eu vim essa noite no meio de uma conferência, para dizer que Deus está no meio do processo, entre o falar e o agir. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, talvez você não veja, me ajude a pregar por favor, olhe bem nos olhos dela, diga, talvez você não veja, talvez você não ouça, talvez você não sinta, mas Deus está agindo, agora mesmo,
em seu favor. As coisas estão acontecendo, as coisas estão se movendo, porque nós cantamos que Ele se move no meio do seu povo. Enquanto adoramos, enquanto oramos, Ele está se movendo, Ele está agindo agora mesmo em seu favor. Levante suas mãos, se você reconhece o agir, sem sentimento, sem fé, sem sentir, Ele está aqui agora. Aleluia! Desse mover, creio em milagres desse mover, que venha do céu. Creio em milagres desse mover, creio em cura desse mover, creio em milagres desse mover, que venha do céu. Aleluia! Sabe, eu poderia orar no final da mensagem, mas Deus pode fazer isso no meio. E eu vejo como uma caneta. Eu orava sobre isso desde a mensagem, e o Senhor está falando comigo sobre assinaturas. Eu não sei quem é, eu não vi se é um homem, se é uma mulher, eu não vi se é mais de uma pessoa, e eu não vou dizer além daquilo que o Senhor está falando, mas tem pelo menos alguém aqui que está dependendo de uma assinatura. Eu não sei se é um juiz que precisa assinar algo para você, eu não sei se é um contrato que você está prestes a fechar, e você está dizendo, só falta aquela pessoa assinar e está tudo certo. Aleluia! O Senhor está dizendo para você, eu tenho a caneta na minha mão. Aleluia! Está tudo sob controle. Aleluia! Você só pega essa palavra pelo Espírito, se você quiser. Eu não estou falando isso para empolgar você, eu não sou animador de plateia, eu não vim aqui te emocionar, eu vim liberar uma palavra dos céus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Ele está com a caneta na mão. Aleluia! Ele muda o coração de reis. Ele pode mudar o coração de alguém que vai assinar um contrato. Ele pode mudar o coração de alguém que vai tomar uma decisão. Aleluia! Você pode sentar se você quiser, a gente só está no meio da mensagem. Aleluia! A gente poderia dar muitos títulos, mas eu gostei mais de o Deus do meio. Diga comigo, o Deus do meio. Porque a gente conhece o nosso Senhor como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sei que Ele está nos começos, pequenos ou grandes. Eu sei que é aquele que conclui tudo o que Ele começou. Mas hoje Ele também diz, eu estou no meio. Ele não somente é o Alfa e o Ômega, Ele também é o caminho. Deus está no meio. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 20 e versículo 26, eu vou pedir ao louvor que continue trabalhando comigo aqui também. Vocês não vão ficar somente hoje no começo e no fim da pregação, vocês vão ficar no meio também. João capítulo 20 e versículo 26. A Bíblia diz, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, esse aqui não foi o momento da morte, esse aqui não foi o momento de Jesus subir aos céus, esse foi um momento do meio, e coisas extraordinárias acontecem no meio. Não se surpreenda se você receber visitações, depósitos da parte de Deus, ainda no meio da ministração, antes de uma imposição de mãos, antes de alguém liberar uma palavra com o seu nome, ainda no meio, a Bíblia diz, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, e disse, paz seja com vocês. Nós enfatizamos Jesus na cruz, nós enfatizamos Jesus no trono, mas eu quero te lembrar que Ele também estava no intervalo.
eu quero te lembrar que Ele também está no intervalo entre as orações que você fez e as respostas que você vai ter. Porque Ele não diz, eu estou somente no começo. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele está no processo. Deus não apenas resolve, Deus caminha conosco no meio do problema. Ele não disse, eu estarei apenas no fim, Ele disse, eu estarei todos os dias. Eu quero que você lembre que Jesus estava no meio da tempestade com os discípulos. Ele não somente estava antes, Ele não só chegou depois, Ele está no meio dos teus problemas. Aleluia. Ele está nesse intervalo. Ele não só diz vai, e nem também só fica esperando na linha de chegada. Ele vai com você no durante. Ele vai com você no meio. Eu estou falando sobre uma jornada de relacionamento. Eu estou falando sobre aprendermos a valorizar esse intervalo. Porque mais uma vez, nós como crentes valorizamos muito o começo das coisas. Nós valorizamos muito o fim das coisas. A gente quer ir para as estreias, a gente quer ir para os encerramentos. Porque o começo é cheio de energia, entusiasmo. O fim é cheio de conquista, mas o meio é cheio de aprendizado. Diga comigo, o aprendizado está no meio. Então você precisa valorizar o meio. O começo, para a gente, é o novo nascimento. O fim, para talvez alguns de nós, será o arrebatamento. Mas o meio é santificação, consagração, quebrantamento. Diga comigo, o meio é importante. O começo normalmente é um conceito. O fim é um resultado. Mas o meio é onde imprevistos vão forjar em nós a criatividade. Quem nunca começou pensando que seria de uma forma? Seja uma igreja, eu tenho certeza que esse prédio teve muitos milagres no meio. Seja o casamento de alguns, é no meio que ele se mostra. Ele falou com Moisés na sarça, e ele perguntou, que está falando para mim, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa no meio. Quando você precisar comer, eu vou ter o maná que cai do céu. Quando você tiver sede, eu vou ter a água que cai da rocha. Quando você estiver com frio, eu vou ter a coluna de fogo. Quando você estiver com calor, eu vou ter a nuvem. Quando você precisar de sandálias, elas não vão se desgastar. Eu estou no meio. Ele se mostra fiel às nossas vidas no meio da jornada. Deus não te dá tudo antes, porque senão você confiaria na provisão, e você precisa confiar no provedor. Você não pode confiar numa coisa, é uma pessoa. Ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar. Que lugar? Vou te mostrar ainda. Porque você precisa aprender a confiar em mim no meio. Foi no meio que Abraão disse ao seu filho, o Senhor proverá. É fácil dizer o Senhor proverá quando a gente está numa conferência de oração, numa unção coletiva, quando a gente libera palavras de fé. É fácil dizer o Senhor proverá quando a gente está compartilhando o testemunho da vitória. Mas eu quero te inspirar hoje a dizer no meio, a dizer quando você ainda não está vendo, quando você ainda não está sentindo, o Senhor proverá. Eu não sei para quem especificamente eu estou falando agora, mas eu queria que você dissesse, o Senhor proverá. Sabe, o começo empolga,
O fim surpreende, mas o meio normalmente prova e mostra o nosso coração. O coração é provado no meio. O começo desafia, o fim recompensa, mas o meio é o lugar do crescimento. Você não cresce quando você começa, você não cresce quando você termina, você cresce no meio. É a jornada que amadurece. O começo normalmente inspira coragem, o fim normalmente inspira gratidão, mas o meio inspira perseverança. O começo é uma semente, o fim é o fruto, mas o meio é onde a raiz se aprofunda. O começo traz euforia, o fim traz descanso, mas é o meio que traz maturidade. E ele está no meio. O começo chama atenção, o fim às vezes deixa saudade, mas é o meio que marca para sempre. Porque as experiências estão no meio. Você conhece o El Shaddai no meio. Você conhece o Deus mais que suficiente no meio. Você conhece o Deus que responde no meio. Esse momento em que, aspas, nada está acontecendo, é tão espiritual quanto o momento que Deus falou. É tão espiritual quanto o momento em que se concretizou, porque Ele está agindo nos bastidores. Talvez ontem você já orou coisas. Eu quero te dizer, Ele está atuando nos bastidores agora mesmo em teu favor. Aleluia. Diga comigo, meu Deus é o Deus do meio. Sabe, eu tenho lido algumas passagens das Escrituras, e não apenas visto momentos no Antigo e no Novo Testamento, mas vivido testemunhos e ouvido também histórias de outros homens e outras mulheres de Deus. E eu percebi que toda a história de Deus na vida de alguém tem um padrão. Eu posso dividir esse padrão em 4 fases. Você vai mudar os personagens, você vai mudar as datas, você vai mudar os locais, mas o padrão se repete. Acontece na minha história, acontece na sua história também. Que etapas são essas? É quase um modus operandi divino. É uma forma de Deus trabalhar. Primeira etapa, Deus dá uma promessa profética ao seu povo. Deus dá uma palavra, nós nos levantamos em fé, e aí o tempo passa. Diga comigo, primeira fase, uma palavra. Segunda fase é o tempo que estamos pregando hoje. É um tempo onde somos tentados à fraqueza, ao desânimo, somos desafiados pelo silêncio, e talvez algumas pessoas aqui estejam justamente enfrentando esse ato, esse intervalo. Sabe, no Reino Unido, quando você pega um metrô, existe uma frase muito comum, eles falam mind the gap. Lembre do intervalo, porque no intervalo você pode tropeçar, no intervalo você pode cair, sabe, tem armadilhas. O intervalo é um tempo em que o diabo vai investir tudo para você pensar que não vai acontecer. Mas eu quero te lembrar mais uma vez, Deus está trabalhando onde você não está vendo. Então, primeiro Deus fala, vem euforia, vem fé. Segundo, passa um tempo, provação, fraqueza, parece até que a promessa está esquecida. E vem uma terceira fase. Eu não sei se você vai se empolgar com isso, mas a terceira fase é que normalmente acontece uma injustiça, normalmente acontece uma calamidade, acontece algo que, se você estava achando que Deus tinha esquecido, agora a tua razão diz, agora é que não vai mesmo. Parecia que eu estava me afastando, parecia que Deus tinha esquecido, de repente tudo piorou, agora é que Deus esqueceu.
Mas aí na quarta fase, quando tudo parece perdido, quando parece que você perdeu de vez, afastou de vez, Deus entra naquilo que eu gosto de chamar de reviravoltas. Porque Ele entra de uma forma, as pessoas vão olhar e elas vão dizer: tinha que ter sido Deus. Aleluia! Tinha que ter sido Deus. Eu posso contar várias histórias para esse padrão. E é importante a gente entender esse. Eu vou pegar o outro microfone. Quem me ouve bem agora? É importante que a gente entenda esse modus operandi. Olha para a história de José. Deus dá um sonho para ele, Deus dá uma visão, que ele iria governar. Então primeiro Deus fala, depois o que é que acontece? Passa o tempo, parece que nada está acontecendo, ele está vivendo normalmente entre os irmãos, é só um sonhador, alguns diziam. E aí terceira fase, acontece uma tragédia. Você pensa, José tinha governo. Aí passa um tempo, você diz, não, talvez não. E aí de repente acontece algo. Lançado num buraco. Agora é que não dá certo mesmo. Vendido como escravo. Agora é que não dá certo mesmo. Preso injustamente. Agora é que não dá certo mesmo. Parecia que ele estava se afastando. Só que se você estudar a história de José, você vai descobrir que aquela prisão era o calabouço do palácio. E de repente, quando tudo parecia perdido, o Senhor entra com uma intervenção. O Senhor entra com uma reviravolta. E em um dia, ele sai da prisão para o palácio. Não, eu vou dizer de novo, um dia, da prisão para o palácio. Um dia de favor de Deus pode fazer mais do que 1000 dias de labor humano. Um dia de favor pode tirar você de uma condição de mendicância para uma condição entre os príncipes. A mulher do fluxo sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela ia de mal a pior. E você pode pensar, para alguém que sofre 12 anos, vai precisar de pelo menos 12 sessões boas de aconselhamento. 3 meses de campanha de oração. Mas um dia foi suficiente para mudar toda a história. Eu não sei se você está entendendo, mas se você está pensando, pastor, parece que a coisa apertou, parece que a coisa piorou. Eu vou te dizer, no reino do Espírito normalmente piora muito antes de melhorar. Por que, pastor, isso? Porque muitas vezes o diabo ele percebe antes da gente que a promoção está chegando. Não, você não entendeu. A gente está muito no natural, mas o diabo percebe, tem algo chegando, vou investir tudo que eu posso, porque está perto. E se eu não conseguir paralisar ele agora, se eu não conseguir fazer ele desistir agora, essa é a minha última investida. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Quando parece que o ataque está aumentando, é porque você está na esquina da promoção, você está na esquina da bênção, você está na esquina da resposta. Porque normalmente, não se engane, irmão, Deus entende esse modus operandi. Não acho que o diabo é mais inteligente do que Deus. Grandes batalhas normalmente são permissões de Deus para que o inimigo se exponha, para que finalmente ele seja derrotado. Não, eu vou dizer de novo para você entender. O povo de Israel estava saindo do Egito, e quando parecia que era o fim de tudo, Moisés olhou para frente, mar vermelho. Olha para um lado, montanha. Olha para o outro lado, deserto. Olha para o outro lado, exército de Faraó. Não tem saída. Esse é o nosso fim.
E o Senhor estava dizendo: não, eu só expus o exército, porque é aqui que eu vou dar um ponto final nessa história. Aleluia. Ei, meu irmão, o Senhor quer transformar tuas lágrimas em chuva na vida de outras pessoas. Aquilo que foi o seu trauma vai ser instrumento de bênçãos para abençoar outros. Eu ouvi certa vez, e um grande homem de Deus, isso me marcou, e ele disse: todo libertador é um ex-cativo que um dia decidiu odiar as suas correntes. Todo libertador na área financeira é alguém que já passou por uma falência. Todo libertador na área conjugal é alguém que já passou por algum problema na sua família. E o Senhor tem esse modo curioso de usar justamente aquilo que está ferindo você para ser um instrumento de vergonha para o diabo e de bênçãos para outros. Ei, meu irmão, aquilo que você pensa que vai ser o seu fim, na verdade vai ser o maior milagre da tua jornada. Vai ser onde Deus vai se mostrar aquele que reverte situações. Eu quero ler uma passagem das Escrituras com você, lá em Êxodo, no capítulo 12. E eu quero que você não se esqueça, ele está no meio da mensagem. Diga comigo: o meu Deus também é o Deus do meio. A Bíblia diz em Êxodo 12, a partir do versículo 30, veja como Deus trabalha. Eu não sei você, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de planejar. Então, se eu fosse Deus, e graças a Ele eu não sou, eu pensaria que se o povo de Israel passou 400 anos escravo no Egito, e eu tenho um plano de intervenção para a vida deles, eu vou fazer em algumas etapas. Eu vou fazer de uma forma organizada, lenta, gradual e segura. Mas Deus tem uma forma estranha de agir. Numa forma que quando acontece as pessoas dizem: tinha que ser Ele. Ele não vai roubar a glória, Ele não vai deixar que ninguém roube a glória dEle. 400 anos escravos no Egito. Como deveria ser o processo de libertação? Vamos ver o que aconteceu. Em Êxodo, no capítulo 12, e versículo 30. A Bíblia diz: no meio da noite. Poderia ter esperado amanhecer. Poderia ter agido em horário comercial. Mas no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve um grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, diga comigo: na mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam, daqui a um mês. Saiam o quê? Saiam imediatamente do meio do meu povo. É aquele mesmo faraó que a Bíblia diz que tinha o coração duro, que via a praga de rãs e dizia: não libera o povo, que via o mar se transformar em sangue e dizia: ainda assim eu não libero o povo. E de repente está dizendo: saiam imediatamente. É justamente aquela pessoa dura que você diz: esse aqui não muda. Que no dia em que Deus age, você diz: o que está acontecendo aqui? Não teve planejamento. Não, você não está entendendo. O Deus do meio não está debaixo da tua agenda. Moisés poderia dizer: não, Senhor, vamos fazer isso meio-dia, deixa eu acordar cedo, avisar os israelitas: olha, hoje a gente vai embora, então se prepare, se despeça dos egípcios, organize tudo. Não. Se você conseguisse colocar Deus na sua agenda, não seria Ele o seu Deus, seria você o Deus dele. Mas Ele está dizendo: eu vou te surpreender, porque eu apareço no meio.
Eu pego você no meio da sua história. Eu pego você quando você menos está esperando. Olha o que a Bíblia diz: naquela mesma noite Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Mas tem mais. Esse Faraó de coração duro disse: levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. É aquele incrédulo que de repente, você já entendeu o processo. Ora por mim também. A Bíblia diz: os egípcios. Eu quero que você entenda, os egípcios eram senhores dos hebreus escravos. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Eram os patrões que estavam dizendo: ei, pode ir. Não tinha rescisão naqueles dias, mas a Bíblia diz: então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento, carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Se fosse em qualquer intervalo, eles iam apanhar depois desse pedido. Mas a Bíblia diz: o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Eu quero te dizer que no meio o Senhor está liberando uma aceleração divina sobre a sua vida. Eu quero declarar aceleração de processos. Eu quero declarar sobre a sua vida uma disposição favorável. Sabe aquela pessoa que você diz: olha, qualquer pessoa pode me abençoar, menos fulano. Deus vai usar justamente o fulano que você diz que persegue você, que você diz que é pão duro, aquele que você diz: esse não promove ninguém. Vai usar justamente o fulano para promover a tua vida, para as pessoas dizerem: ei, tinha que ter sido Deus. Você não é inteligente para fazer isso. Você não é relacionado assim para fazer isso. Foi Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Olhe para o seu vizinho. Diga para ele: tem de repente chegando. Aleluia. Se você soubesse quando é, meu irmão, a gente não chamava de repente. É no meio. Foi no meio que nós vimos José se transformando em governador. Não foi na hora que ele achava melhor. A Bíblia diz em Atos no capítulo 26, você pode ir lá comigo. Atos capítulo 26, a partir do versículo 9. O próprio apóstolo Paulo conta um pouco da sua história, da sua transformação. Eu não quero ler toda a história com você, mas Paulo estava com planos a caminho de Damasco, de perseguir os cristãos. Ele conta a história dizendo: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los. Que menino bom, né? E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho. Jesus não falou com ele no começo, nem agiu na vida dele quando ele chegou em Damasco, mas pegou ele no caminho. Fica pronto para ver Deus te pegar no caminho. Aleluia. Você pensa
que o seu ministério vai ser de uma forma, quando Deus surpreende você a caminho. Ei, eu quero declarar na sua vida, no caminho, quando você menos espera, fique pronto para esses dias ouvir uma ligação, fique pronto para esses dias receber uma chamada, fique pronto nesses dias para receber uma intervenção. Vai ser fora do seu calendário, vai ser fora da sua agenda, e você vai reconhecer, tinha que ter sido Deus. Você vai lembrar desse dia no meio da conferência Ore 2025. Deus não vai nem te avisar antes, porque Ele quer surpreender você. Muita coisa acontece ainda a caminho, e a gente precisa estar atento com o caminho, porque normalmente a gente está muito atento com o começo, normalmente a gente está muito atento na rota de chegada, mas tem muitos perigos nas transições. Momentos de transição são momentos de ataques. Eu lembro quando fizemos a primeira formatura da nossa turma do Rema nos presídios, nós conseguimos uma liberação do governo para levar os alunos para a igreja, e uma grande força policial de inteligência precisou acontecer para que a gente realizasse o evento. E eu percebi que enquanto os alunos estavam sentados, toda a equipe de segurança estava em silêncio, vigilante. Mas quando tinha alguma transição de um momento para outro da cerimônia, quando alguém se levantava para receber algo, era um momento onde a comunicação aumentava, havia uma movimentação maior da segurança. E eles disseram: pastor, no final eu perguntei o porquê. Os momentos de transição são os momentos de mais vulnerabilidade. Então a gente precisa prestar muita atenção aos ataques. Os ataques acontecem nas transições. Eu já vi gente desistindo do ministério quando estava à beira de ser reconhecido para o ministério, quando estava à beira da promoção. Tem gente que é tão inocente quanto a essas coisas, não entende que toda instrução do céu vem com uma resistência da terra, que chega para mim todos os anos para dizer: pastor, o senhor não acredita, foi só eu dizer que ia fazer esse tal de rema, e veio uma pressão no meu trabalho, veio uma pressão na minha casa, veio um desafio. Que coincidência, é mesmo, crente? Que coincidência. Quando você decidiu fazer a vontade de Deus, quando você decidiu se posicionar no reino do Espírito, uma resistência chegou. Por que será? As batalhas que se levantam, elas são um indicativo de que a reviravolta que a gente falou está prestes a acontecer. Quando o diabo se levanta com força, é porque ele está trazendo a última investida para fazer você desistir. Quando eu me posiciono em oração em alguma coisa, e eu sei que a resistência aumenta, meu irmão, não sei se você entendeu, eu estou te dando uma boa notícia. Se a resistência está aumentando, é porque você já está na esquina da bênção. Quando o diabo aumenta a resistência, eu começo a dizer para ele: diabo, você sabe que já está na linha de chegada, e você sabe que essa resistência só vai deixar o testemunho mais bonito. Ele só vai deixar o teu testemunho mais bonito no final. Mas a gente não entende. Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Quando foi que o diabo atacou? Foi quando ele falou? Foi quando ele chegou em Gadara? Ou foi no meio que veio uma tempestade? Se fosse os crentes de hoje, então não é a vontade de Deus, porque se fosse Deus, essa jornada seria de sombra e água fresca. Não, às vezes essa resistência vem justamente porque você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Mas o Senhor vai surpreender você no caminho. Tem gente que está pensando: quando eu chegar lá, vai ser uma bênção. Quando eu conseguir isso, quando eu chegar aqui, quando essa promoção acontecer. E o Senhor está dizendo: vou surpreender você no caminho.
quando eu ganhar esse aumento, eu vou fazer isso, isso e isso, pois eu vou fazer sem o seu aumento, para você entender que eu te surpreendo no meio. Quando eu estiver em tal posição no ministério, eu vou fazer isso, isso, e o Senhor está dizendo, eu vou levar você sem a posição, para você entender que eu sou aquele que age no meio. Diga comigo, meu Deus é o Deus do meio. Eu poderia dar tantos exemplos e coisas que Deus faz na jornada. Deus alcançou Paulo no caminho para Damasco. Jesus multiplicou os pães quando ele estava a caminho. Não foi na origem, não foi no destino. E isso fala para mim que tem provisão no caminho. Não, deixa eu dizer para você de novo, tem provisão no caminho. Não é quando você chegar lá. Não, eu preciso repetir isso, porque tem alguém que precisa ouvir. Não é quando você chegar lá, a provisão está no caminho. Aleluia. A mulher do fluxo foi curada no caminho de Jesus até a casa da filha de Jairo. Aquela mulher não era a protagonista da história. A gente não sabe nem o nome dela, mas ela apareceu no meio. E deixa eu te dizer, Jesus estava no meio. Aleluia. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Foi no meio da travessia do Jordão, quando os sacerdotes pisaram nas águas, que o rio se abriu. O rio não se abriu antes, não se abriu depois, se abriu no meio. E o Senhor está dizendo, ei, eu quero abrir caminhos para você ainda no meio. Aleluia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu falei que as transições são momentos de grande oposição, são momentos de grande vulnerabilidade, mas as transições também são momentos de visitações, porque Deus visitava Adão na viração do dia. Se tem transição acontecendo na sua vida, não importa em que área a gente esteja falando, fique pronto para visitações do alto, visitações com novas instruções sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu não estou pregando um roteiro para você, eu estou liberando uma palavra do Espírito para você pegar. Aleluia, fique pronto para visitações do alto, porque viração é tempo de visitação. Diga comigo, viração é tempo de visitação. Aleluia, aleluia. Sabe, eu percebo algo aqui no Espírito e a gente vai orar um pouco sobre isso. Estamos quase encerrando. Quando a gente olha para as coisas que Deus faz, mais uma vez, Ele não faz no momento que a gente está esperando, e às vezes nem exatamente do jeito que a gente está esperando. Ele gosta de surpreender o meu e o seu calendário. É interessante como a gente vê uma analogia ao agir de Deus com o nascimento, com as águas. A gente vê que, por exemplo, o povo de Israel precisou atravessar as águas do Mar Vermelho para sair do Egito. Eles precisaram atravessar as águas do Jordão para poder entrar na terra de Canaã. Jesus também falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Existe algo em as águas se romperem. Naturalmente falando, um parto, para que aconteça, precisa ter o que a gente chama de romper a bolsa. Eu não vou usar a terminologia médica aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Quem já teve filho, especialmente se você teve parto normal, você não fez uma cesárea, uma cirurgia eletiva, você sabe que o momento das águas romperem
não é o momento que você quer. Não espera por você. Meu pai é obstetra. Ele já fez milhares de partos. E uma das coisas que eu aprendi com ele é que normalmente o parto acontece nos momentos mais inusitados. O parto acontece no Natal, acontece no Réveillon, acontece quando você está numa viagem no interior, longe do hospital que você estava acostumado. Porque quando as águas rompem, você ainda não entendeu. Você pensa que eu estou só pregando aqui. Você ainda não entendeu? Não vim lá de Petrolina somente para ler um esboço para você. Quando as águas rompem, quando a bolsa estoura, não importa se você está no lugar certo, não importa se você está preparada, se você está arrumada, se você está com o kit do bebê, se o seu marido está perto, se você está com o contato do obstetra, se é feriado ou se é dia comercial. Quando as águas se rompem, o parto vai acontecer. Não importa se é a sua primeira gravidez, não importa se você está insegura, não importa se você está com medo. Quando as águas se rompem, o parto vai acontecer. Quando as águas se rompem, Deus está dizendo: vai nascer, porque Ele age no meio. Deus ama usar alguém que acha que não está preparado para surpreender quem pensa que já está pronto. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você pensa que ainda faltam 4 meses para a colheita? O Senhor está dizendo: não, não, não. Os campos já estão brancos. Levantem os olhos e vejam. Ei, eu vim dizer para você que as águas já estão se rompendo. Você não entendeu? As águas já estão se rompendo. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Deus não está nem aí. Se você está se sentindo preparado, as águas estão se rompendo. Ah, Pai, mas eu ainda estou inseguro. Eu não sei como vai ser. Ei, o bebê não espera a mãe saber sobre como vai ser tudo. Quando as águas rompem, você tem que ceder ao parto. Ei, não existe cesárea no reino do Espírito. Não existe uma intervenção agendada pela terra. Está determinado nos céus. Olhe para o seu vizinho mais uma vez. Você não vai falar só com ele, não. Você vai ser boca profética para essa pessoa. Diga para ele, olhe bem nos olhos dele, vamos. Olhe para ele e diga: meu irmão, você pode ainda não estar preparado, mas vai acontecer. Você pode estar inseguro, mas vai nascer. Você pode estar com medo, mas vai nascer. Você pode até chorar, mas vai nascer. As águas estão se rompendo. As águas estão se rompendo.